Tiago, capítulo 4, versículo 7. E abre também ali no livro de Mateus, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. E também abre ali Mateus, capítulo 4. A igreja encontrou, diga amém. Amém. Tiago 4, 7 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Vou ler mais uma vez. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos chegaram e o serviram. Amém. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da tua presença e lhe peço, Senhor, que neste momento maravilhoso, toda palavra que sai da minha boca, ela venha ser guiada pelo teu Espírito e vá de encontro a cada coração. Fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. No derradeiro culto, na quarta-feira, eu falei sobre os cachorrinhos. Você lembra dos cachorrinhos que eu falei? Uma cachorra, ou seria um cachorro fêmea, ela tem 5 cachorrinhos. E desses 5 cachorrinhos, quando eles desmamam, são doados 3 e fica 2 com ela. E depois o tempo passa, e esses 2 cachorros, eles entram num conflito mortal. Eles entram numa briga tremenda entre os 2 irmãos, ou seria filhotes. E eu fiz a pergunta: qual dos 2 que ia vencer? Se os 2 é da mesma mãe, se os 2 nasceram da mesma cachorra, qual que seria o vencedor? E foi falado que o que ia vencer é o que estava mais alimentado, o mais forte, o que se alimentou mais. A Bíblia nos declara, no livro de Gênesis, que Deus, o nosso Senhor, ele faz o homem do pó da terra. E quando Deus ele forma o homem do pó da terra, o homem passa a ser uma alma vivente. Adão, agora, ele passa a ser uma alma vivente. Porém, Deus, o nosso Senhor, quando ele sopra o fôlego de vida, que sai de dentro de Deus e vai para as narinas de Adão, entra dentro de Adão.
nós observamos que Adão agora ele erra. E quando Adão ele erra, por intermédio da tua esposa, Eva, há um erro ali. E nesse erro, nós vemos que entrou o livre-arbítrio para escolher o que se quer fazer. Ali nasce, quando a gente tem essa opção de escolha. Eu quero bem ou eu quero mal. Eu quero servir a Deus, eu quero servir o mundo. O livre-arbítrio, opção de escolha. E nós se tornamos dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Ou seria alma, corpo e espírito. Como você achar melhor? A Bíblia nos diz assim, que o espírito é forte e a carne ela é fraca. Mas a nossa carne, ela não tem domínio nenhum para fazer algo errado ou certo. Simplesmente ela obedece a alguém. A nossa alma, escute isso, o nosso fôlego de vida, onde estão nossos sentimentos, onde nasce ali o amor, a misericórdia, a compaixão, ou seria o ódio, a raiva, a ira, está na alma. Na nossa alma está esse sentimento. Independente do que nós escolhemos. Se eu sou bondoso, os frutos do Espírito vão estar sobre mim. Se eu sou maldoso, os frutos da carne vão estar sobre mim. A Bíblia nos declara agora que quando o homem morre e ele é sepultado, diz assim que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus. Ou seria, aquilo que está o sentimento fica numa dispensação. Deus não comenta sobre ela. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, tu vai encontrar. O pó volta à terra, a carne, o envelope, a matéria, vai para a terra. O espírito, que é para ter essa junção, domínio, volta para Deus. E a alma, ela fica na dispensação, ou salvação ou condenação. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Observamos que quando Jesus ele é tentado pelo diabo, agora a Bíblia diz assim que o próprio Satanás, olha só, num campo de batalha, quando se fala em deserto, está falando em dificuldades, está falando em momentos difíceis. Falou em deserto, é complicado. Falou em deserto, é as lutas do dia a dia. Ei, segura aí. Deus, o nosso Senhor, tem um plano para o teu coração. Nesta noite, Deus está confundindo o nosso adversário. Deus está confundindo o nosso inimigo. Deus está confundindo o teu inimigo. Ei, ainda que você entrou nesta noite com o coração aflito, ansioso, preocupado, tem endereço isso que eu estou falando. O teu coração está aflito, preocupado, ansioso. Deus, o nosso Senhor, Ele está no controle e Ele vai te exaltar. Vai haver uma exaltação de Deus para a tua vida. Quando Satanás agora vem lá no deserto, o nosso Senhor, Ele vai tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. E vem a tentação em pleno deserto, na dificuldade. Tanto campo de batalha que poderia haver, foi logo para o deserto. E a Bíblia diz assim que nosso Senhor Jesus Cristo, ele jejuou 40 dias. Mas eu, em particular, não acredito que ele só jejuou. Ele orou também. Porque onde há o jejum, há oração também. Eu acredito que ele orou nesses 40 dias. Ficou em oração e jejum. E quando findam os 40 dias, o inimigo se apresenta. E quando o inimigo se apresenta, ele diz assim: por que tu não transforma essas pedras em pães? E você come? Que tu está com fome? Observa que Jesus Cristo, Ele não usou momento de ira. Ele não usou momento de raiva.
Tu vai entender o porquê que eu estou dando essa volta. Ele não usou um momento de raiva, braçal, ir para cima, de Satanás, não. Ele só falou assim: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: a tua vitória está escrita. Não está preocupada porque a tua vitória já está determinada pelo Senhor. Deus já determinou a vitória sobre a tua vida. Já está escrito, o teu vizinho vai ficar sabendo, o teu familiar vai ficar sabendo, a tua casa vai ficar sabendo, teu amigo no trabalho vai ficar sabendo, teu amigo na escola vai ficar sabendo. Ei, a tua vitória está escrita. Deus, o nosso Senhor, já determinou a vitória para a tua vida. Não se turbe o teu coração. Sujeitai-vos, pois, a Deus, é obedecer, é fazer a vontade do Senhor, é agradecer ao Senhor, é estar no lugar adorando o Senhor. E nesta noite você está no lugar certo, você está sujeitando a Deus, obedecendo a Deus, glorificando a Deus. Então já está escrito, a tua vitória já está escrita pelo Senhor, a tua vitória já está escrita pelo Senhor, a tua vitória já está determinada pelo Senhor. Quem está entendendo, glorifica e exalta o nome do Senhor nesta noite. Quando ele fala sujeitai-vos, pois, a Deus, é obedecer a Deus. Obedeça a Deus. O porquê que nós temos que obedecer a Deus? E o porquê que o próprio bicho ruim falou assim: olha, tá com fome? Transforma essas pedras em pão e come. E Jesus fala assim: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra. Aleluia. Glória a Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que muitas das vezes nós erramos? Por que muitas das vezes nós pendemos? Quando nós comemos o pãozinho de manhã com margarina quentinho, gostoso, alimentamos o quê? Ó, carne. Alimentamos nosso físico. Isso está sendo alimentado. E quando nós alimentamos só o físico e não alimentamos o espírito, acontece o quê? A alma prevalece sobre a carne. Como assim, pastor? Quando nós não alimentamos o espírito, corpo, alma e espírito, fala comigo, corpo, alma, espírito. O corpo não tem que comer? O espírito também tem que se alimentar. Quando nós alimentamos da palavra de Deus, o louvor entra, glorificamos ao Senhor, exaltamos o Senhor, o nosso espírito está forte, e quando ele está forte, ele tem domínio sobre a alma não tem domínio sobre o espírito, ele tem domínio sobre a alma, e aí o que acontece? Começa a nascer os frutos do Senhor, é o amor, a compaixão, a consideração, o derramar do Espírito, a misericórdia dele no nosso coração, porque estamos alimentando o nosso espírito. E quanto mais nós alimentamos nosso espírito, mais forte nós se encontramos na presença de Deus. Tem pessoas hoje que o espírito está raquítico, não se alimenta. Tem pessoas que não assistem um programa evangélico, digamos assim, que é o mais fácil assistir do que vir aqui meditar na boa palavra do Senhor. O alimento espiritual precisa estar em nosso espírito. Quando nós não alimentamos, lembra do cachorrinho? Olha para o teu irmão e fala assim: qual que está vencendo em você? Qual está vencendo em você? A alma ou o espírito? A alma ou o espírito? A carne não tem força para pecar e nem para adorar o Senhor. Só é impulsionada pela alma. Quando nós alimentamos bem o espírito, automaticamente esse espírito ele tem domínio sobre a nossa alma.
E quando nós não alimentamos, ou seria, não adoramos, não glorificamos, não exaltamos, a alma ela tem domínio sobre o espírito. E o que acontece? Pega a carne, que é a nossa carcaça, e faz as coisas erradas no mundo. Quem entende? Diga amém. Amém. Por isso a necessidade do quê? Não podemos deixar de alimentar o Espírito que está em nossas vidas. Não é o Espírito Santo, não confunda. É o Espírito que Deus nos deu para ter uma junção com o nosso coração, a nossa mente, com o Espírito Santo, para que nós procuramos fazer as coisas do Senhor e um dia herdar o céu que está preparado para os seus santos e a igreja de hoje. Quando nós não alimentamos o espírito, a alma ela fica forte e os desejos vêm na alma. Por isso, muitas das vezes, perdemos o campo, porque a alma está mais forte que o espírito. E aí ela usa a carne para fazer as coisas erradas. Por isso há o adultério, por isso há a prostituição, por isso a separação. Por isso há as coisas que acontecem que nós não entendemos como. O espírito não está se alimentando. E quando não está se alimentando, a alma ela tem força para conduzir o corpo aonde que ela quer, as paixões deste mundo. Agora, quando nós começamos a alimentar o espírito, a alma não tem força e vai fazer com que conduz a nossa matéria à presença de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: por isso que você está aqui hoje. Porque o teu espírito tem força. Está mais forte do que a alma. Está mais forte do que a alma. Quando a alma está forte, mais forte que o espírito, o trabalho vence a igreja. O trabalho vence a adoração. As coisas do mundo vencem a adoração. Quando o espírito está mais forte do que a alma, ela não deixa nenhuma brecha. Conduz o cidadão a orar na madrugada, a meditar na palavra, a fazer as coisas boas neste mundo. Porque o espírito está forte. Quando Jesus ele entra nessa situação, ele mesmo fala: olha, nem só de pão viverás o homem. Por que ele diz isso? Porque o espírito tem que se alimentar. E ele só se alimenta da boa palavra de Deus. O espírito ele só se alimenta da boa palavra do Senhor. Por isso que muitas das vezes tu vem na casa do Senhor, parece que tu vem arrebentada do dia inteiro de tanta luta e tanta prova, mas tu sente assim: eu estou forte porque eu estou na presença do Senhor. Eu creio que o choro pode durar uma noite, mas amanhã cedo vai vir a alegria do Senhor na minha casa. Eu creio que operando Deus, ninguém vai impedir as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Eu creio que eu vou clamar e o Senhor vai responder coisas grandes ao meu respeito. Eu creio que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Eu creio que grandes são as coisas que o Senhor tem para mim. Ele dizendo: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quando o Espírito está forte, pode vir luta, pode vir prova, pode vir diversidade. Você está pé adorando, você está em pé glorificando, você está em pé exaltando e tem dizendo o nome do Senhor. Quando o Espírito está forte, você não entende. A alma fala assim: olha, eu quero me entregar. E ela fala assim: só se for nos braços do Espírito, porque o Espírito está forte e vai nascer a misericórdia no teu coração. Quando o Espírito está forte, ninguém para um adorador. Seja na cova, Daniel louvava a Deus. Seja na prisão, José glorificava a Deus, porque o espírito forte não se entrega. A alma não tem força sobre o espírito forte. A alma só tem força quando o espírito está fraco. Quando não lê a Bíblia, quando não ora, quando não escuta o louvor,
quando não busca a presença do Senhor, aí vem as lutas dentro de casa, vem tudo quanto é tipo de luta. Por quê? A alma está mais forte que o espírito. E prevalece as coisas ruins. Mas quando o espírito está forte, que ele só não se alimenta, a carne só se alimenta aqui, mas o espírito está se alimentando, olha, tu vai para a cova dos leões, não tem problema não, eu sei que Deus estará comigo lá. Oh, tu vai passar pela fornalha, não tem problema não, eu sei que Jesus vai estar comigo lá. Eu tenho a certeza da minha vitória, porque o espírito está forte. Ei, se você está entendendo essa boa palavra nesta noite, se prepara, você vai começar a ter domínio na tua alma, e na tua alma tu vai começar a dominar a tua carne. Tu não vai fazer as coisas que desagradam aos olhos do Senhor, muito pelo contrário, tu vai fazer as vontades do Espírito, e quem faz a vontade do Espírito tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória. Observa que quando ele fala assim, o Satanás, ele não para, porque ele quer ver o cidadão caído. Ele não para. E muitos param. Por que que para? Porque deixa a alma ficar mais forte. Quando tu começar a ouvir tantas coisas que nem já está acontecendo, e piores ficarem, se o teu espírito estiver forte, pode ter certeza, nada vai te abalar. Quando tu erra, quando nós erramos, é porque se nós não sabemos, estamos pecando involuntário, é porque a alma está mais forte que o espírito. Olha para o teu irmão e fala assim, trata de alimentar esse espírito. Trata de alimentar o espírito. Porque quando nós começamos a fazer as coisas que não agradam os olhos do Senhor, tu pode ter certeza, a alma está mais forte. Agora, quando tu só faz as coisas que agradam os olhos do Senhor, o teu espírito está forte. E ele está tendo um domínio sobre a tua alma. Observa que quando o Senhor Jesus Cristo agora ele é transportado a outro lugar, quando o espírito está fortalecido no Senhor, ele fala assim, olha, lança-te daqui para baixo e dá ordem aos teus anjos para que te tome pelas tuas mãos. E Jesus diz assim, também está escrito. Ele só usa o poder da palavra, porque o espírito está forte. Ele não usa mais nada a não ser o poder da palavra. Viu quando o teu chefe chama a atenção que você já bate boca, sai pisando? Percebeu? Quando o teu chefe lá no trabalho te chama a atenção, tu fica sem falar com ninguém, fica sem falar com um irmão no trabalho, com um amigo. Fica irritado, fica nervoso. A alma está forte. A alma está forte. Agora, quando tu tem um controle, tu fala, opa, meu espírito tem que dominar minha alma. Porque está escrito. Jesus, se ele usasse outro tipo de fundamento aqui, automaticamente nós iríamos entender que o espírito de Jesus estava fraco. Porque Jesus, ele presenciou todas as coisas iguais, como nós seres humanos. Ele foi batizado igual. Ele era carne igual a nós. Ele usa outra forma. Mas quando o espírito está forte, ele falou, também está escrito. Ninguém vai tirar minha paciência. Eu vou começar a controlar meu timbre de voz. Eu vou começar a ter um controle e um domínio maior sobre a minha alma. Eu vou começar a controlar. E só tem uma forma, alimentando o espírito. Quando nós alimentamos o espírito, pode vir a desavença. A gente tem cautela no falar, a gente tem jogo de cintura para sobressair. Hoje me alegrou muito
A pastora me levou de manhã, eu levantei, na madrugada eu orei, 3:30 da manhã eu estava ali em oração, 3 e pouco, e quando eu levantei pela manhã, disse que o seu Lauro do Perna Branca perguntou para uma das irmãs qual igreja que elas congregavam. Aí disse que ela falou: congrego lá com o pastor Luiz, pastor Luiz, com o pastor Luiz. Aquele homem é íntegro, aquele homem é bom, aquele homem é manso, aquele homem não engana ninguém. Isso alegra, sabe por quê? Porque eu vi que o meu espírito está forte. Porque se ele fala outro tipo de coisa, automaticamente eu falei: vacilei. Minha alma se fortaleceu em algum momento, eu não percebi. Mas quando o nosso caráter é dessa forma, é sinal que o espírito está prevalecendo sobre a alma. E quando o espírito prevalece sobre a alma, tu tem jogo de cintura no casamento, tu tem jogo de cintura com o filho, tu tem jogo de cintura no trabalho, tu tem em tudo quanto tu fizer, tu sobressai. Por quê? O espírito está forte. Jesus, ele não usou nenhum outro tipo de desavença aqui. Muito pelo contrário, falou: também está escrito. Ainda que o diabo fala assim: ó, tu não vai vencer, tu pode dizer: também está escrito, eu sou vencedor. Ainda que eu possa falar assim: ó, tu não vai chegar lá, fala: também está escrito, eu vou chegar sim, porque é a promessa de Deus na minha vida. O meu espírito está forte. E você vai dizer assim: não vai chegar só eu não, vai chegar eu e toda a minha família, todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Meu espírito está forte, nada vai abalar o meu espírito. Quando ele está forte, ele tem domínio sobre a alma, e a alma não consegue alcançar os desejos que ela quer, que as coisas lá do mundão, não. O desejo da alma, quando o espírito está forte, é de adorar, é glorificar, é bendizer, é exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E o que é muito interessante, quem tem um espírito forte, ele é vencedor. Quem tem um espírito forte, ele alcança a vitória. Quem tem um espírito forte, ele não desiste. Quem tem um espírito alimentado pela palavra, ele não larga aquilo que Deus prometeu. Ei, eu estou pregando para quem está entendendo. Glorifica o nome do Senhor. Mais um detalhe: ele torna a transportar no alto, lá no pináculo, lá, e fala assim: ó, tudo isso eu te dou. E ele torna a dizer: porque está escrito. Usou só o poder da palavra. Usou só o poder da palavra. Alimentando o espírito, usou só o poder da palavra. E o interessante é que quando fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo. Olha aqui, ó. O Senhor resistiu à tentação. Por que resistiu? O espírito estava forte. Quando o espírito está forte, nós obedecemos a Deus. Fazemos a vontade do Senhor. Quando o espírito está forte, nós se entregamos ao Senhor. E se nós se entregamos, nós estamos fazendo o quê? Sujeitando. Fazendo a vontade daquele que chamou. Então, faça uma reflexão, tá? Faça uma reflexão. Um lutador, enquanto ele não está caído no chão lá, o inimigo não para de bater. Ou seria o adversário, né? Que quer vencer aquela luta. Enquanto não vê o cidadão, tá o último suspiro ali, nem que se for para matar o cidadão na luta, e o juiz não vê, porque ele quer ver o adversário na lona. O inimigo, ele não para. Observa que aqui ele veio 3 vezes. Tentando o Senhor 3 vezes. 24 horas ele tenta nós. E sabe por que muitos caem? Porque o espírito está fraco. Por isso que muitos não conseguem resistir o bicho ruim. Mas quando o espírito está forte, você tem o que? A resistência. Eu vou resistir o inimigo. Ele vai tentar destruir, mas não vai conseguir. Porque o meu espírito está forte. Ele vai tentar fazer eu mentir, eu não vou mentir, porque o meu espírito está forte. Ele vai tentar fazer eu enganar, mas eu não vou enganar, porque o meu espírito está forte.
Ele vai tentar fazer eu adulterar, mas não vou adulterar porque meu espírito está forte. Ele vai tentar fazer eu roubar, mas eu não vou roubar porque o meu espírito está forte. Estou tendo uma resistência contra o inimigo. E quando ele tenta e não prevalece porque o espírito está forte, olha para o teu irmão e fala assim: tu está preparado? Olha no olho do teu irmão, tu está preparado? Está resistente? Tem hora que dói, mas quando você está resistente, tem que estar preparado. Para que tem que estar preparado? Ah, Senhor, eu vejo um anjo descendo aqui, entregando uma bênção para você. Eu vejo um anjo, essa é uma visão que eu tenho espiritual. Eu vejo um anjo descendo aqui, entregando uma bênção para você. Mas a Bíblia nos declara que quando você resiste o diabo, que quando o teu espírito está forte, que quando tu tem domínio sobre a tua alma, sobre os desejos da tua alma, que quando você tem domínio nessa situação, resistindo o adversário, não vai ser só um anjo vir te servir, não. A Bíblia diz que os anjos desceram e serviram o Senhor. Se prepara, é mais de um anjo que vai te servir. Se prepara, tem mais vitória vindo para você, mas tem que resistir o diabo, e para resistir o diabo, tem que alimentar o espírito, e quando você se alimenta o espírito, pode ter a certeza, tem anjo trazendo vitória, tem anjo trazendo vitória, tem anjo trazendo bênção, tem anjo trazendo bênção para tua casa, para tua família, para tua vida, tem anjo trazendo vitória, porque você é resistente. E além do mais, quando o anjo chega para te servir, o diabo tem que se ausentar. Ele não vai comer na mesma mesa, não. Ele se ausenta e o Senhor te serve. Ele se ausenta e o Senhor te serve. Ele se ausenta e o Senhor te serve. Quem crê, diga glória ao nome do Senhor. Vale a pena a gente resistir o inimigo se alimentando espiritualmente, porque nós sabemos que no final tem vitória chegando. Nós sabemos que no final de toda essa jornada, ainda que o adversário tente várias vezes contra a nossa vida, se a nossa alma estiver obedecendo a função do Espírito, com certeza nós seremos abençoados. O interessante de tudo isso, igreja, é nós saber que a alma, ela só faz a vontade da carne quando o espírito está fraco. Então, se hoje essa palavra entrou no teu coração, comece a se alimentar. Comece a se alimentar da palavra. Comece a alimentar o teu espírito. E tu vai ver. Tem pessoas, eu vou dizer aqui, tem pessoas que muitas vezes ela não ora na madrugada. Ela levanta de manhã, parece que dormiu 12 horas e ainda está cansado. E quando você acorda e ora, que você busca a presença do Senhor, que o alimento espiritual vem sobre o teu espírito, sobre o nosso espírito, parece que nós levantamos com mais força. Parece não, levantamos com mais força. Porque a oração, ela alivia fardo. A oração, ela tira peso. Não é bem que tira, é que o Espírito fortalece. E nós começamos a ver as coisas de outro ângulo. Meu casamento está destruído. Não está não. Deus, o nosso Senhor, Ele tem promessa. Meu filho está perdido nas drogas. Não está não. Quando se alimenta o Espírito, daqui a pouquinho, tu vai ver teu filho adorando e glorificando o Senhor. Aquela porta de emprego fechou, a qual tanto eu precisava. Não tem problema não. Quando o Espírito está forte, Deus vai abrir uma melhor do que aquela e maior do que aquela. Tá muito complexo em casa, o clima tá pesado. Não tá não, começa a alimentar o Espírito e tu vai ver que a bênção que tá vindo para você é muito maior do que você espera. Mas alimenta o teu Espírito para que ele tenha domínio sobre a tua alma e que nós possamos um dia continuar adorando e glorificando, assim como nós estamos aqui hoje, lá na glória junto ao
Senhor, lá na glória, junto ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o teu nome. O livre-arbítrio entrou para mim um dia e eu escolhi te adorar, Senhor. Eu escolhi te glorificar, porque eu alimento o meu espírito, e quando eu alimento ele, a minha vontade é de estar na tua presença e dizer, como o salmista dizia: mais vale um dia na presença do Senhor do que mil fora. Isso é alimento espiritual. Isso é entender que quando nós estamos na presença do Senhor, a alma nossa tem prazer em adorar. A alma nossa não tem prazer nas coisas do mundo, porque o Espírito tem domínio. Se prepara para a prosperidade, se prepara para a vitória, se prepara para a cura, libertação, restauração através da alimentação no teu espírito. Alimenta a carne também, alimenta porque ela precisa, mas não esqueça de alimentar o teu espírito para ter domínio sobre a tua alma e tu ser um vencedor, e tu ser uma vencedora. Se tu quer, dê uma boa salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quem quer dar Cassiano? Ok. Então vamos. Deixa aí, vamos lá.